Funções básicas do Excel. Como fazer, quais são, como aprender mais rápido. Sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar aqui nessa tabela como você fazer as funções básicas do Excel que você é obrigado a aprender para entrar no mercado de trabalho ou manusear o Excel. Então vem aqui para a tela, presta bastante atenção porque eu vou te mostrar como fazer a soma, média, máximo, mínimo e conte-se. E se você ficar até o final do vídeo, eu ainda vou te mostrar como fazer um PROC-V, que é uma das fórmulas mais utilizadas aqui no Excel, e eu vou te mostrar como fazer de forma muito fácil. Então vem aqui para a tela e olha só, veja que eu tenho código do produto, endereço do estoque e a quantidade de cada item que se encontra naquele endereço de estoque. Eu vou te mostrar a diferença das duas situações entre fórmula e função. Mas olha só, vamos começar aqui na soma. Suponha que você queira fazer a soma da quantidade total de itens que se encontra nessa planilha aqui. Então sempre que você for utilizar uma função ou fórmula no Excel, nós iniciamos com o sinal de igual. Então eu vou digitar igual soma, abrir parênteses, e aí eu vou selecionar um intervalo de soma que eu quero. Selecionei a coluna, fecho parênteses e pressiono Enter. Veja que lá em cima ele trouxe o total de 19.206 itens que se encontram nessa coluna aqui de quantidade. Essa é a primeira forma que você consegue fazer a soma. Agora, olha só, presta atenção no que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou pressionar Ctrl setinha para baixo, Ctrl setinha para baixo, eu cheguei na última célula aqui dessa coluna de quantidade. Suponha então que eu queira fazer a soma do total de itens que tem nessa coluna aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó, clico na célula seguinte aqui, a célula em branco, vou lá em página inicial e aí do lado direito, ó, eu tenho essa opção aqui de soma. Basta eu clicar aqui e veja que o Excel vai selecionar automaticamente todo o intervalo de soma dessa coluna aqui. E aí eu fecho parênteses, basta eu pressionar Enter e ele vai fazer a soma de tudo isso daqui. Veja que deu 19.206 itens, exatamente a mesma quantidade que nós fizemos ali em cima. Bom, e para fazer a média agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar esses 4 primeiros valores aqui, vou colar aqui do lado, calma aí que você vai entender por quê. Vamos fazer a média desses valores aqui. Então eu clico aqui e vou digitar igual média, vou abrir parênteses e selecionar o intervalo que eu quero essa média, ou seja, esses 4 valores aqui. Vou fechar parênteses, pressionar Enter, veja que ele trouxe a média de 758,25, referente à média desses 4 valores daqui. Então vou apagar isso aqui para a gente fazer a média, por exemplo, de tudo aquilo ali, ó, igual média, abro parênteses e seleciono todo o intervalo da coluna que eu quero achar a média. Vou fechar parênteses e pressionar Enter e veja que ele trouxe aqui uma média meio louca aí, mas é pelos valores, né? Pela quantidade de valores ele retornou isso aqui. E está correto, essa é a média daquela coluna toda ali, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos achar o máximo, o valor máximo que contém aqui nessa coluna aqui. Então imagina esses valores todos, você quer saber o valor máximo que contém nessa planilha aqui, seria às vezes impossível você olhar um por um e achar olho nu. Então vamos fazer essa função de máximo, igual máximo, vou abrir parênteses e aí basta eu selecionar toda a coluna, fecho parênteses e pressiono Enter. Veja que ele trouxe que o valor máximo que existe nessa coluna aqui de quantidade é o valor de 6.484 itens. Agora o mínimo é a mesma lógica, ó, igual mínimo, abro parênteses e seleciono todo o intervalo onde eu quero saber qual é o valor mínimo, ou seja, selecionei toda a coluna, eu vou fechar parênteses e pressionar Enter. Ou seja, o valor mínimo que existe nessa coluna aqui é o 31. E por acaso está ali, ó, em cima do 6.484, que é o valor máximo. Agora presta atenção nessa fórmula aqui, conte-se,
Lembrando que tudo isso e muito mais você aprende no curso completo de Excel, o link está aqui embaixo do vídeo, ok? Então olha só, a fórmula Conte.se é muito utilizada também, você precisa saber. Conte-se, eu quero contar quantas vezes existe o endereço Rua 1 aqui nessa coluna inteira. Contar isso aqui um por um seria impossível, né? Dependendo do tamanho da sua planilha. E por isso nós vamos utilizar o Conte.se. Igual Conte.se, abro parênteses. Ele está pedindo para mim o intervalo, ou seja, qual que é o intervalo que eu quero contar? Quero contar nesse intervalo completo aqui, ó, dessa coluna inteira. Ponto e vírgula, qual que é o critério? Eu quero contar quantas vezes a Rua 1 aparece nessa coluna inteira. Então eu clico aqui, ó, na Rua 1, fecho parênteses, pressiono Enter. Veja que a Rua 1 aparece 4 vezes nessa coluna inteira aqui que eu tenho. Se eu quisesse, por exemplo, a Rua 2, eu abro a fórmula, ó, onde eu digitei Rua 1, eu vou apagar aqui, vou clicar aqui, ó, em Rua 2, pressionar Enter, veja que a Rua 2 já aparece apenas 2 vezes aqui nessa coluna inteira para mim. Então imagina você com uma planilha enorme, precisando trabalhar os dados, como essas funções vão te ajudar. E acredite que é muito utilizada no dia a dia, você precisa saber. Então se ficou meio confuso, volta à aula, assiste aos poucos para você pegar. E olha só, como prometido para você que ficou até o final da aula, vou te ensinar aqui como fazer o PROC-V para você sair dessa aula intermediário aí já. Então vamos lá, eu vou te explicar aqui detalhado esse PROC-V. O que eu quero achar com o PROC-V? Eu quero localizar a quantidade do código que eu digitar aqui, ó, embaixo. Então eu vou clicar aqui embaixo de quantidade, vou digitar igual PROC-V, vou abrir parênteses. Veja que ele está pedindo para mim o valor procurado. O que eu quero procurar? Eu quero procurar o código que eu digitar nessa célula aqui, ó. Então vou clicar nessa célula e veja que ele selecionou G5, ou seja, a célula G5. Então o que eu digitar na célula G5 vai ser o código. E é o código que vai retornar a quantidade para mim. Então ponto e vírgula, matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? É onde vai procurar todos os dados que eu quero. Vou selecionar, ó, clica aqui na tabela, pressiona Ctrl Shift, setinha para baixo e aí setinha para o lado, ó. Ele vai selecionar toda a tabela para você. E aí você pressiona ponto e vírgula. E a fórmula vai pedir o número índice coluna, ou seja, em qual coluna está o resultado que eu quero retornar, ou seja, a quantidade. Está na coluna 3, ó. Veja que o código do produto é coluna 1, endereço estoque coluna 2 e a quantidade é a terceira coluna. Então eu coloco aqui na fórmula número 3, ponto e vírgula, coloco 0 para que o PROC-V retorne o resultado exato aqui para mim. Fecha parênteses, pressiona Enter e veja que ele deu não disponível. Por quê? Porque eu ainda não digitei nenhum código aqui. Vamos pegar esse primeiro código aqui, ó, dessa planilha, 45685. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Veja que o código 45685 existem 545 unidades desse código lá na planilha. Vamos ver se está correto, ó. 45685, endereço Rua 1, 545 é a quantidade. Então o PROC-V é dessa forma. Assiste esse vídeo novamente para você entendendo todas essas fórmulas. Isso aqui cai até em processos seletivos e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Compartilha esse vídeo, deixa o teu joinha aí, comenta aqui embaixo para me entender se você conseguiu fazer essas funções e fórmulas aí na sua planilha. Um abraço e até o próximo vídeo.